Mas é claro, eu vejo a Luz ao Press TV. E você não vê porquê? Tem que ver. Claro que vai passar a ver, porque isto é um espetáculo. Faça como o Fernando Mendes. Veja a lusopress.tv. Em todo o mundo, a um clique de distância, porque onde há um português, há Portugal. A Lusopress está em todo o lado, bem perto de si. lusopress.tv, unindo os portugueses. José Vera Jardim, nasci em 1939, um ano dramático na Europa, mas enfim, eu nessa altura não sentia isso, e nasci em Ponte de Souro, é uma terra com que eu não tenho um grande relacionamento. Meu pai era magistrado e andava de terra em terra e, portanto, eu e os meus irmãos nascemos, as minhas irmãs, nasceu quase cada um na sua terra, não é quase, e, portanto, eu nasci na Ponte de Souro, que meu pai estava lá a exercer funções e lá nasci, enfim. É uma terra bonita de que eu gosto, mas não tenho grande relacionamento já com essa terra, com Ponte de Souro. Bem, eu formei-me em Direito na Faculdade de Direito de Lisboa, nos anos longínquos de 61, 62, fiz parte de uma geração que teve uma crise académica muito, enfim, que ficou na história portuguesa, como uma das grandes lutas estudantis. Eu nessa altura, tinha terminado até já o curso, mas continuava ligado à faculdade a tirar o curso de mestrado e, portanto, enfim, tomei parte também ativa nessa crise, com greves, etc. E depois sempre a minha perspectiva era ser advogado, mas houve aí um interregno de 4 anos, porque eu fiz o serviço militar e fiz o serviço militar fora. Também estive 2 anos naquilo que se chamava ultramar, designadamente em Moçambique. Consegui fazer o estágio ainda antes de ir, ao mesmo tempo que fazia o serviço militar aqui, e, portanto, até em Moçambique advoguei alguma coisa, pouco, mas, enfim, porque havia poucos advogados em Moçambique e eu ajudava lá alguns advogados locais, na terra onde estive, que foi Tete. E depois regressei a Portugal e sempre fui advogado, mas fui também, durante muitos anos, docente universitário, quer na Faculdade de Direito de Lisboa, quer noutras faculdades, e, portanto, praticamente até aos anos 80, mais 80, quase 90, exercia docência em várias faculdades, sempre de Direito, naturalmente, e, portanto, é uma vida de advogado, também docente universitário. E ingressei na política ativa relativamente tarde, embora tenha sido secretário de Estado logo a seguir ao 25 de Abril, durante 2 governos provisórios, mas nessa altura era advogado, fiz esse interregno, que durou 7 meses. Os governos nessa altura, enfim, não tinham uma vida muito grande, duravam alguns meses. Eu fiz parte do 2º e 3º governo provisórios, onde fui secretário de Estado do Comércio Externo e Turismo, mas depois voltei à advocacia. E só entrei na política ativa. Estive deputado algumas vezes, mas sobretudo para as revisões constitucionais. Nessa altura usava-se um método que era haver uns deputados que renunciavam por uns tempos e entrar em outros. E eu entrei durante uns meses para as revisões constitucionais, o Partido Socialista pedia-me isso, e eu entrei, mas propriamente deputado, enfim, praticamente a full time, só nos anos 90 é que iniciei esse percurso, que acabei, digamos, há 2 anos, quando foi as últimas eleições. Achei por bem que, enfim, depois de 20 e bastantes anos de vida política ativa, havia que dar lugar a outras pessoas e, portanto, decidi não me recandidatar e comuniquei à direção do partido e não me recandidatei.
embora continue a ter alguma atividade política no partido, sou membro da Comissão Política, mas não tenho uma atividade institucional na política. Deixei de a ter e hoje sou advogado pouco, nem sequer estou inscrito, mas sou jurista, faço algumas coisas, mas não vou ao tribunal, etc. Enfim, isso também, essa carreira também, de certo modo, praticamente terminou. Agradeço sobretudo aos meus pais pela educação que me deram e que me puderam proporcionar. Fundamentalmente é quem tenho que agradecer. Depois, enfim, agradeço também aos colegas que fizeram um percurso comigo, um longo percurso na advocacia. O Dr. Jorge Sampaio, por exemplo, que é das pessoas que esteve ligado a este escritório durante bastantes anos, depois deixou quando foi para a Câmara de Lisboa e nunca mais exerceu a advocacia, e a outros colegas que fizeram comigo esse percurso, mas fundamentalmente, como digo, agradeço aos meus pais e às circunstâncias da altura, porque eu hoje uma das coisas que me preocupa sempre é que, embora nós vivêssemos em ditadura e com grandes dificuldades, a verdade é que estávamos muito longe de uma democratização do ensino para todos os portugueses e, portanto, quem tirava um curso universitário era verdadeiramente uma pequena elite que andava. Elite não no sentido de serem ricos ou de serem poderosos e tal, mas, enfim, eram aqueles que podiam aceder ao ensino universitário. E hoje, efetivamente, isso é difícil para muitos, começa a ser difícil pela situação do país, pela situação das famílias, e mais difícil ainda, coisa que para nós não representava um grande problema, é encontrar uma ocupação, um emprego, uma atividade, uma profissão a seguir ao curso universitário. Portanto, nós tivemos, nesse aspecto, condições bastante mais fáceis do que têm as gerações de hoje. E isso eu lamento bastante, porque aí as coisas estão hoje mais difíceis para os jovens, embora, naturalmente, o país tenha feito progressos importantíssimos e enormes, porque hoje o acesso à educação é muito maior, muito mais amplo. Não se pode comparar, na altura havia 10 mil estudantes universitários em todo o país e hoje deve haver 7, 8 vezes, 9 vezes, até mais de estudantes universitários. Isso é bom, por um lado, mas por outro lado é mau pela extrema dificuldade que têm hoje os jovens em ter uma perspectiva de futuro, coisa que nós não tínhamos, não sentíamos isso como um verdadeiro problema. Eu pensei em várias coisas. Talvez tivesse na altura, aliás, os meus pais mandaram-me fazer uns exames que se faziam para ver quais as aptidões que nós tínhamos, ainda hoje se fazem, né? Qual o curso que mais se adapta, e havia uma coisa que eu gostava muito, continuo a gostar, que era História e Filosofia, e portanto pus a hipótese de, em vez de tirar o curso de Direito, tirar o curso de Histórico-Filosóficas, e depois, no que diz respeito à carreira, também pus a hipótese de ir para a carreira diplomática. Era uma coisa que me agradava, mas na altura, por circunstâncias várias, sabe que às vezes a gente traça planos de vida, mas que depois as circunstâncias da vida levam-nos a tomar outras opções e, portanto, também o facto de eu ter perdido, entre aspas, mas perdi realmente praticamente 4 anos de vida no serviço militar, nessa altura, era um peso que a nossa geração tinha e que, felizmente, as gerações de hoje já não têm e, portanto, pus essa hipótese de ir para a carreira diplomática. 3 palavras é difícil, mas, enfim, não sei, não faço ideia, mas calmo, apto a consenso e a compreender os outros, e procurando ter uma compreensão do mundo tão vasta e tão profunda quanto possível. Continuo a ler muito, li sempre muito, procuro informar-me, mas, enfim, eu acho que essa calma e maneira de estar na vida é aquilo que, pelo menos os meus amigos e as pessoas que me conhecem na vida profissional e na vida política, ressaltam mais uma capacidade de olhar os acontecimentos, as relações humanas, etc.,
com, enfim, uma postura pouco exaltada, pouco agressiva. Não sou uma pessoa agressiva, sou uma pessoa apta a compreender aquilo que às vezes até julgo os erros dos outros, mas tenho essa aptidão desde pequeno. Não sou uma pessoa de confrontos, digamos, não sou. E acho que isso talvez seja, porventura, a minha maior característica, a mais permanente e a mais visível. Remorsos? Não tenho remorsos, digamos, tenho coisas que poderia ter feito outro percurso. E às vezes pergunto-me se não devia ter feito outro percurso, mas remorsos propriamente de qualquer coisa que tenha feito, não tenho remorsos, não tenho remorsos. O que tem de melhor é o bom sentimento pelo outro, sobretudo pelo outro que sofre, mas não só. A capacidade de entendimento com as pessoas, de viver em conjunto os problemas e os desafios. Acho que isso que é o melhor que tem a humanidade. O pior que tem a humanidade é precisamente o contrário. É uma inclinação, hoje muito visível em muitas partes do mundo, por vezes com razão, outras vezes porque não se procuram soluções alternativas, que é uma predisposição para o conflito e, sobretudo, para o conflito violento. E nós hoje abrimos as televisões, na altura em que eu era jovem não havia televisão, o mundo era muito diferente, para as pessoas jovens é muito diferente compreender o mundo que existia nessa altura, um mundo bastante mais calmo, apesar de tudo, embora com grandes conflitos. Eu nasci, como comecei por dizer, numa época terrível na Europa, que foi o grande conflito, terrível conflito, que dividiu a Europa e causou milhões de mortos, numa época em que as ideologias se debatiam, mas hoje, efetivamente, há conflitos disseminados por todo o mundo, em que falta muitas vezes essa capacidade de entendimento, de compromisso, de se sentar à mesa. Veja o que sucede, por exemplo, na Síria, e, enfim, noutras partes do mundo, no Egito, no Médio Oriente, enfim, um pouco por toda a parte, no Paquistão, no próprio Brasil, em que a gente sente que a sociedade brasileira há um descontentamento e há uma capacidade para o conflito, que muitas vezes tem razões profundas e que são reais e que são legítimas, mas, enfim, esse é um lado um pouco negativo do mundo. Ser de um pequeno país, mas que, com o interregno da guerra colonial, tem vivido em paz, tem conseguido viver em paz durante muitos anos. Um país em que, enfim, apesar de tudo, é um país com um ambiente de vida agradável, malgrado as dificuldades atuais, que são terríveis para muita gente, os desempregados, as pessoas que sofrem cortes nos seus salários, nas suas pensões, etc. Mas isso espero que seja um parênteses na vida portuguesa, mas, apesar de tudo, a sociedade portuguesa, embora nos últimos tempos, naturalmente, que há um agravar das desigualdades, e isso é mau, é muito mau mesmo. Acho que esse que é também um dos grandes problemas do mundo. Ainda recentemente, ontem, nós vimos que 1% da população mundial é dona de mais de 50% da riqueza e, portanto, acho que isso que é um problema que se tem agravado nos últimos anos, que não existia há 40, 50 anos. Isso não existia. E mesmo em países como os países nórdicos, a Alemanha, etc., em que isso não era visível, havia uma grande igualdade entre as pessoas, hoje há uma enorme desigualdade no mundo. E, portanto, isso é um problema, acho que terrível, e que existe também em Portugal. Nós somos, aliás, dos países mais desiguais da Europa, mas eu acho que os portugueses têm aquilo que se chama hoje resiliência, uma enorme resiliência e uma capacidade de interajuda entre todos. Somos uma pequena sociedade, com pouco impacto no mundo, mas com um ambiente de vida que, apesar de tudo e apesar de todas as dificuldades, continua a ser. Por isso tantos estrangeiros escolhem viver em Portugal e gostam de vir para Portugal, porque é aqui um pequeno universo de alguma paz,
alguma tranquilidade, embora, repito, com os enormes problemas que tanta gente, novos, mas também os mais velhos, hoje atravessam. Eu acho que o povo português, precisamente por essas características que apontei, de um modo de vida, enfim, que tem sido pacífico, compreensivo em relação aos erros uns dos outros, acho que tem pouca capacidade de se unir e lutar por causas. Eu acho que isso está talvez a mudar um pouco, porque as dificuldades das pessoas são muitas e as pessoas vão se unindo à volta de causas, que muitas vezes são as suas próprias causas, mas outras vezes não são as causas dos outros, as causas dos que não têm emprego, dos reformados, etc. São as causas de todos aqueles que atravessam dificuldades, mas acho que a sociedade portuguesa é ainda uma sociedade pouco viva. Comparado com outras sociedades que nós conhecemos, em que há uma grande capacidade de atuação, de dinamismo, a sociedade portuguesa é pouco dinâmica. E isso traz-nos problemas, naturalmente, e eu espero que isso, olhe, as crises têm sempre, sobretudo, o lado mau, mas talvez tenha também um lado em que acorda a consciência dos portugueses para a necessidade de lutar pelas suas causas e pelas causas dos outros também, não só pelas suas causas. E acho que essa é uma característica que não é tão positiva no povo português. Olha, eu o que gosto é de ler, gosto bastante de ler, como já tinha dito, leio muita história, livros de história, etc., para procurar compreender, enfim, o que se passa no mundo e no meu país. Gosto de ler, gosto de passear. Gosto bastante de passear por Lisboa, que é uma cidade bem bonita, não no dia 2, que está um dia que não é muito agradável para passear, mas gosto bastante de passear e agora, enfim, nesta idade, gosto também de estar com os meus netos, que é um prazer, enfim, que as pessoas que chegam à minha idade, muitas delas, e ao meu caso, e que têm vários netos, de várias idades, aliás, enfim, também gosto muito de dedicar uma parte do tempo aos meus netos, a apoiar até aos meus filhos naquilo que posso, mas sobretudo no contacto com, digamos, com a infância e com a juventude. Alguns já têm 16, 17 anos, e portanto, enfim, não tenho nenhum hobby assim especial, como lhe digo, para além de ler, leio muito, e gosto muito de conversar e de estar com os amigos. E tenho amigos com quem ainda me dou com muita intimidade e com muita regularidade, que são amigos que vêm dos meus tempos de liceu e, portanto, isso, enfim, é um gosto que eu tenho. Não nos juntamos apenas para recordar, não se trata de um grupo de recordações, mas é uma coisa que me dá bastante prazer. Oi, isso é muito difícil. Tenho muitos livros que gosto. Gosto muito de ler alguns romances. Thomas Mann, havia muitos escritores franceses que eu gostava na minha juventude e continuo a gostar. André Malraux. Enfim, gosto de bom romance, mas como digo, hoje leio sobretudo história, que é uma coisa que me dá prazer, e leio sobretudo a história recente do mundo. Há um livro magnífico, que é a história do século XX, de Tony Judt, que é um homem que morreu há cerca de 2 anos, um grande historiador inglês, e os livros de Tony Judt são quase sempre livros que eu tenho à minha cabeceira. Infelizmente ele morreu, mas era um homem de grande compreensão do mundo, um grande historiador, e que explicava, digamos, a história da Europa, que nós temos que conhecer a história da Europa para também percebermos o que é que se passa hoje na Europa. As relações entre os países, como é que reagiram ao longo do tempo, as guerras que assolaram a Europa, os enormes sacrifícios que muitos europeus tiveram que fazer, inclusive em Portugal, embora não tenhamos tido guerra, e, portanto, isso é um problema que me apaixona. E, portanto, são esse tipo de livros que eu gosto mais. Em relação ao cinema, bom, isso há tantos livros que eu gosto, tantos filmes que eu gosto, mas gosto muito de realizadores franceses, por exemplo, Jean Renoir, só para dar um exemplo.
E gosto, sobretudo, de ver, ou de rever os filmes dos anos 60, 50. Vou muito à Cinemateca. Gosto de ir à Cinemateca, que é praticamente o único sítio em que se podem ver filmes dessa época. Mas, por exemplo, agora já fui ver e ainda quero ver se vou ver mais 1 ou 2 filmes desse grande realizador que foi Ingmar Bergman, sueco, que era um mito, digamos, e talvez um dos maiores cineastas de todos os tempos, e que está agora a repassar em Lisboa toda a obra de Ingmar Bergman, que é muito pouco conhecida já hoje, mas foi, sem dúvida nenhuma, um dos grandes cineastas de todos os tempos. Mas gosto mesmo de ver filmes mais antigos, às vezes até mudos, os filmes do chamado expressionismo alemão dos anos 30, Matot, do Fritz Lang. Gosto muito de cinema, é uma das minhas atividades, enfim, de lazer, que eu, sobretudo, de rever filmes. Não estou a dizer que hoje não haja grandes filmes, que continua a haver, mas ainda há pouco tempo estive a ver filmes daquilo que foi um movimento importante na história do cinema europeu, a Nouvelle Vague francesa, enfim, filmes de Chabrol, de Truffaut. Gosto muito de rever estes filmes da minha juventude, alguns, da minha maturidade, também outros, e continuo a gostar de ver alguns filmes de hoje, mas hoje há muito filme de violência, enfim, a indústria cinematográfica é muito dominada ainda, cada vez mais dominada por Hollywood e pelos interesses de Hollywood, e, portanto, eu refugio-me muitas vezes, digamos, nesses cinemas mais clássicos, Orson Welles, etc., que hoje são pouco vistos, mas consigo ver na Cinemateca muitas vezes. É uma mensagem de esperança, é a mensagem que hoje se pode enviar a todos, aos portugueses que vivem em Portugal, sobretudo, porque têm, sobretudo os mais jovens, mas também os mais velhos, são as duas gerações que estão a ser mais atingidas pela crise, são os mais jovens e também os mais velhos, não esquecendo naturalmente aqueles que aos 40, 50 anos caem no desemprego, sobretudo os desempregados também, e há aqueles que vivem no estrangeiro e que hoje assistimos a uma nova vaga de imigração para o estrangeiro. Eu assisti à primeira vaga de imigração, conheci a primeira vez que saí para o estrangeiro, no fim dos anos 50, muitos portugueses iam comigo no Sud Express, ou era como se viajava na altura. Eu tenho uma grande admiração pelos imigrantes portugueses, pelo esforço que fizeram no início, pela coragem de se meterem ao caminho para países desconhecidos, sem saberem a língua, etc. E, portanto, que mantenham essa coragem, aqueles que continuam a ser obrigados a emigrar e que não deixem de manter os laços, coisa que praticamente sempre sucedeu com o país, porque o país precisa também da ajuda da imigração portuguesa e dos imigrantes portugueses.